Olá, o Senado agora está no ar com informações sobre as mudanças em benefícios trabalhistas e sobre a CPI para investigar a CBF. Só falta a indicação dos nomes para que seja instalada a comissão de inquérito da CBF. 53 senadores assinaram o pedido para criar a CPI. A vontade de investigar os negócios do futebol brasileiro tomou corpo rapidamente depois da prisão na Suíça de pessoas ligadas à FIFA. A comissão parlamentar de inquérito vai ter 7 titulares e 5 suplentes. As vagas foram divididas de acordo com o tamanho das bancadas partidárias. Cristóvão Buarque foi um dos 53 senadores que apoiaram a criação da CPI da CBF. Eu creio que agora, com o escândalo lá em Zurique, na FIFA, e com a liderança do Romário, que não é qualquer um de nós, é um senador diferenciado, eu creio que vai ser fácil levarmos adiante essa CPI, ela é absolutamente necessária. Semana que vem, os líderes partidários serão notificados para escolher os senadores que vão compor a comissão. Se o prazo de 48 horas não for cumprido, o presidente Renan pode indicar os nomes. A CPI terá o prazo de 6 meses para investigar a Confederação Brasileira de Futebol e o comitê organizador da Copa de 2014. O prazo pode ser prorrogado para até 1 ano. O senador Romário é um dos articuladores da CPI. Na quinta-feira, ele subiu à tribuna e foi duro ao falar da CBF e dos seus dirigentes. O Marinho está preso e este é o momento oportuno para fazermos uma verdadeira devassa na CBF. A casa bandida do futebol, assim como o Marinho, comprovadamente um ladrão, ainda temos que tirar outro câncer do futebol, o atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Sim, criminosos. Esses são os nomes dessas pessoas. Transações milionárias com empresas de fachada em paraísos fiscais, como mostra a imprensa, longe dos olhos da Receita Federal. São crimes de invasão de divisas, evasão de divisas e sonegação fiscal. Depois das prisões de José Maria Marim e outros 2 empresários brasileiros na Suíça, o atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, voltou ao Brasil. O senhor sabia desse esquema? Não sabia. Como é que eu vou saber? Não tinha conhecimento, em hipótese alguma. Ele disse que não assinou nenhum contrato antigo da Confederação e afirmou que virá à CPI se for convocado. Aonde tiver manifestação legal e que tenha necessidade de comparecer ou tenha que ser chamado, de qualquer forma estarei presente, dando todas as explicações. Além da CPI da CBF, o Senado já tem outras 5 comissões de inquérito. A CPI do assassinato de jovens, das próteses, dos fundos de pensão, a do Banco HSBC e a que investiga irregularidades no Conselho de Recursos Fiscais, CARF. Nesta sexta-feira, senadores da Comissão de Agricultura estiveram em Palmas para um debate sobre a pesca e a aquicultura no estado do Tocantins. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária está fazendo um ciclo de debates sobre o setor pelo Brasil. O senador Donizete Nogueira, do PT, pediu que uma dessas audiências fosse feita no seu estado. O Tocantins é dono de 8% da água doce do Brasil e possui grande potencial para a produção de peixes. Caracterizar o mundo rural como sistema fundiário, pura e simplesmente, é a metade desse mundo. Do outro lado da terra, nós temos quase 3 Brasis para dentro d'água. E que nós temos que deixar muito claro que esse universo de águas, além de ser subsidiário à agricultura fundiária, ela também é um insumo produtivo com alto potencial. Existem 2 formas de explorar os recursos da água: a aquicultura e a pesca. A aquicultura, senadora, seria cultura na água. Seria cultivo. Ou seja, nós vamos produzir o pescado como a gente produz aves, suínos, bovinos. Pesca é extração, é captura. Então, por isso que existem essas 2 diferenças. Apesar das condições favoráveis, a compra e venda de pescados no Brasil ainda é pequena. Com o apoio da Embrapa, o Tocantins está investindo no cultivo de peixes, um mercado que cresce em todo o mundo. O negócio aquícola, ele é o que produz mais, 166 milhões de toneladas de peixe, de pescado por ano, e exporta em torno de 60 milhões. O consumo mundial de pescado, em médio, já é 20 quilos
por pessoa por ano, dos quais 10,2 quilos já vem da aquicultura. A Embrapa também deve instalar, até o fim do ano, uma unidade para fortalecer a pesca no estado. Com a instalação da Embrapa Pesca no Tocantins, onde virão muitos técnicos, nós precisamos alavancar com a iniciativa privada, com o pequeno pescador, um trabalho que venha acompanhar o desenvolvimento da pesca no país. A senadora Ana Amélia, presidente da comissão, criticou a falta de organização no setor. A gente nota que há uma desintegração entre os diversos órgãos, sejam de governo, seja com o setor privado. Há uma falta de comunicação sobre o que é a pesca. O Brasil não sabe a riqueza que tem, não sabe. 3 medidas provisórias, muitos debates. A votação dos projetos do governo para reorganizar as contas públicas marcaram a semana no Senado. O repórter Dante Ascioli acompanhou as sessões e explica o que muda nas regras trabalhistas, previdenciárias e tributárias. Ajuste fiscal. É que esse ajuste fiscal não seria o nosso ajuste. Foi o que mais se ouviu aqui no plenário do Senado esta semana. Na pauta, as 3 medidas provisórias enviadas pelo Poder Executivo. O objetivo inicial do Palácio do Planalto com ajuste fiscal era aliviar o caixa da União em quase 20 bilhões de reais só em 2015. Para que possamos ter as condições necessárias à retomada do crescimento e do desenvolvimento. Mas a história não foi bem assim. As medidas provisórias receberam 855 emendas de deputados e senadores. Foram atacadas por centrais sindicais, parlamentares da oposição. O Senado da República não poderá concordar com essa medida provisória. Independentes. Se esse tipo de política econômica fracassou no mundo, por que aqui no Brasil nós vamos seguir este caminho de política econômica? E até da base aliada do governo. Já comuniquei à minha bancada e faço aqui, não com alegria, que acompanharei o voto contrário. Mas, afinal, o que estava em jogo com as 3 medidas provisórias? O Senado votou primeiro a MP 665, com mudanças no seguro-desemprego e no abono salarial. Os 2 benefícios custaram ao contribuinte mais de 46 bilhões de reais em 2013. Para a base do governo, as mudanças evitam fraudes. Disfunções que já deveriam ter eliminadas muito antes, lá atrás, para não desperdiçar o dinheiro arrecadado de toda a população brasileira. Você não pode punir o homem ou a mulher que age com boa intenção em decorrência do fraudador. A Previdência que identifica a fraude. Vamos começar pelo seguro-desemprego, pago a mais de 9 milhões de brasileiros no ano passado. Antes da medida provisória, tinha direito quem trabalhava por 6 meses antes de ser demitido. O governo queria elevar essa carência para 18 meses. O texto aprovado ficou assim. Para pedir o seguro pela primeira vez, o desempregado precisa comprovar que trabalhou durante 12 meses antes da demissão. Para fazer o segundo pedido, 9 meses. E a partir da terceira vez, a regra não muda. 6 meses de carteira assinada. O beneficiário também deve frequentar curso do Pronatec. Só o mês passado foram quase mais de 100 mil postos de trabalho que fecharam no Brasil. No momento que o trabalhador mais precisa do seguro-desemprego, o governo vem e muda a regra do seguro-desemprego. É óbvio que o nosso projeto econômico, o nosso projeto de governo, não é o ajuste. O ajuste é a base para que possamos retomar esse projeto. No caso do abono salarial, o benefício é pago ao trabalhador que recebeu, em média, 2 salários mínimos por mês. Pela lei em vigor, tem direito quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano.
O governo queria ampliar essa carência para 180 dias e que o benefício fosse proporcional ao tempo de serviço. O Congresso aceitou o pagamento proporcional, mas reduziu a carência para 90 dias. E isso ainda pode mudar. A noventena, o governo topa vetar. A segunda medida provisória muda outros 2 benefícios, a pensão por morte e o auxílio doença. Segundo o governo, os gastos saltaram de 53 bilhões de reais em 2006 para quase 110 bilhões em 2013. Antes da MP, não havia carência para a pensão por morte. O texto original da 664 exigia uma contribuição mínima de 2 anos. O Congresso negociou o texto, que ficou assim. O trabalhador precisa contribuir durante 18 meses. Só pode receber o dinheiro quem provar que esteve casado ou em união estável durante 2 anos antes da morte do trabalhador. A pensão só será vitalícia, como era antes, para a viúva ou viúvo que tenha mais de 44 anos. Quem for mais novo vai receber o benefício por um período que varia de 3 a 20 anos. Eles querem, mais do que nunca, penalizar e punir as viúvas. Veja bem que governo. Tenho consciência de que o Brasil que nós vivemos precisa corrigir alguma coisa que está errada, sobretudo na sua previdência social. Mas o debate esquentou mesmo foi na hora de discutir mudanças na aposentadoria. Uma emenda aprovada pela Câmara permite que os brasileiros deixem de trabalhar quando a soma da idade e do tempo de contribuição for igual a 85 anos para as mulheres e a 95 para os homens. Na prática, isso acaba com o fator previdenciário e pode provocar um gasto extra de 40 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Eu, às vezes, tenho pena desse Brasil, mas o que eu tenho pena é da Previdência Social. O fim do fator previdenciário uniu parlamentares do governo. Só atinge aquilo que eu chamo o andar de baixo, que são aqueles do regime geral da Previdência. E da oposição. Não posso ser incoerente com a minha história. Jamais poderia votar contra os aposentados. A MP foi aprovada e senadores cobraram da presidente Dilma Rousseff o compromisso de não vetar as mudanças no fator previdenciário. Se ela preferir vetar, ela estará preferindo uma pedalada no aposentado brasileiro. Fora do plenário, governistas deram sinais de qual deve ser a postura do Palácio do Planalto. O governo está disposto a dialogar sobre isso, até porque, mesmo tendo um veto, esse é um veto que tem grandes riscos na casa. Eu acho que nada melhor do que sentar e conversar. Quando a semana terminou, a pauta ainda era o ajuste fiscal. Só que, em vez de cortar despesas, a ideia do governo com a MP 668 é aumentar a arrecadação. Mas como? Subindo as alíquotas de PIS e COFINS, que incidem sobre a importação. Com a mudança, a maioria dos produtos estrangeiros será taxada em 11,75%. A medida provisória saiu do Palácio do Planalto com apenas 4 artigos. Aqui na Câmara, os deputados incluíram emendas que nada têm a ver com o texto original. É o que os parlamentares chamam de contrabandos ou jabutis. Na MP 668, os cascudos se multiplicaram. E o texto chegou ao Senado com 27 artigos. Um deles autoriza o Senado e a Câmara a firmar parcerias público-privadas. Os senadores chiaram. Eu não posso aceitar essa história de jabuti, essa história de negociata, todo mundo fazendo um negócio, procurando medida provisória, colocando assuntos estranhos à origem da medida provisória. O líder do governo acenou com o veto presidencial. Avaliar aquilo que é pertinente e aquilo que não for pertinente nos contrabandos, até para sugerir para a presidenta Dilma o veto. E o presidente do Congresso
diz que vai buscar um veneno para acabar com a praga dos jabutis. Volta numa casa, mas tem jabuti, e você descarta o jabuti e manda os jabutis tramitarem como projeto de lei. Foi assim a semana legislativa no Senado. Os demais colegas, senadores e senadoras. Regimental. Pedir minha inscrição. Declaro aberta a sessão. Solicitar minha palavra de 10 minutos. Pelas quais o Brasil Membros do Ministério Público e não é para Federal. magistrados. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Encerramos esta edição com imagens dos prédios da Esplanada dos Ministérios, que ficaram iluminados de amarelo durante todo o mês de maio, na campanha mundial por menos mortes no trânsito. Boa noite.